Iniciamos as rapidinhas com um assunto de fundamental importância. A situação de Zé Wellington, o Zé Pequeno, diante do SAAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgotos. Aquele lance lá do Poder Legislativo ter que aprovar uma taxa de 23% por sobre os valores atuais de água e esgoto. Bem, ficou de lado, porque a situação do Zé Wellington agora é bem diferente. O Areski de Freitas mandou chamá-lo em seu gabinete e determinou: Wellington, vamos ter que apertar a questão econômica do SAAI. Sabe por quê? Porque o que está entrando não é o suficiente para a demanda. E o Zé Wellington agora tem até o dia 20 de maio para resolver essa situação. Inicialmente, o Areski mandou que cortasse um auxílio à alimentação dado aos servidores através de uma conquista lá atrás. E o Zé Wellington já fez. E agora, 20 de maio, é o prazo máximo dado a Zé Wellington para que ele possa apertar na questão do bolso dos servidores a situação do SAAI. Senão, ele que já está a caminho de largar a função, o prefeito Areski Freitas poderá convocar o doutor Felipe Almeida, que não vê a hora de mudar de função. Portanto, a situação de Zé Wellington no comando administrativo do SAAI parece mesmo ser insustentável. E a novela do Cadinho em mais um capítulo está se desenvolvendo. Primeiro, as manifestações nas redes sociais varou o mundo, e isso repercutiu frontalmente contra os 12 vereadores que hoje compõem a bancada do prefeito Areski Freitas. Os vereadores preferiram ir à degola, serem fiéis ao prefeito de Nilton Soares, do que olhar para a situação do povo. É bem verdade que o Cadim, para quem não consegue pagar suas contas, existe exatamente para negativar a situação do cidadão. Mas em Nilton Soares o momento é sui generis, é diferente, porque não há emprego. A juventude reclama da falta de oportunidade, e quem tem 1 ou 2 papéis de água ou de energia vai privilegiar pagar o tributo do município. É uma situação que poderia ser modificada se o Areski Freitas colocasse uma mídia convencendo a população de Nilton Soares a pagar os seus tributos normalmente, sem a necessidade de encaminhar nome por nome para a Serasa e para o SPC. Detalhe interessante dessa realidade é de que o prefeito vai contratar uma empresa que não é de Nilton Soares para se responsabilizar sobre essa situação, sobre essa realidade. Lamentável. E o silêncio do ex-governador Manuel Gomes de Barros, exatamente aquele que disputou a eleição em 2012 e perdeu para Beto Bahia, é de chamar a atenção. O Manuel Gomes de Barros, hoje, se constitui em uma das lideranças que vive lá no cantinho, quietinho. Ele poderia sair da sua fazenda, dos seus aposentos, jogar o pijama para o lado e cair em campo, porque a realidade hoje é de ordem em progresso para o Nilton Soares. Manuel Gomes de Barros representa isso. Existe reordenamento da Feira Livre. Se o Manuel Gomes de Barros fosse o atual gestor, a situação seria diferente, você não acha? Agora, o silêncio dele e do ex-prefeito Eduardo Pedrosa contra essa série de atrocidades contra a população e segmentos da sociedade organizada é de chamar a atenção. Lamentável isso, hein? E o turismo? Você acredita que realmente é a saída para o Nilton Soares? Nós saímos em busca de opiniões, exatamente colhendo a posição, né? Buscando ouvir quem verdadeiramente vive e faz o turismo. Vamos inicialmente conversar com Lucílio Vasconcelos. E aí, Lucílio, você acha que o turismo ainda é a saída para o Nilton Soares? Ivan, eu estou aqui há quase 40 anos, correndo, lutando, trabalhando e defendendo essa história, o turismo. O turismo sempre foi e será a saída de União dos Palmares. Pena que os políticos que passaram até agora não fizeram nada, esqueceram dessa história tão grande que Zumbi deixou. Mas agora parece que vimos a luz no fim do túnel. O prefeito Quiltaê, com a proposta do governador, junto com o governador, com o ministro do turismo, porque agora alinhou.
o presidente é do PMDB, o ministro é do PMDB, o governador é do PMDB, o prefeito é do PMDB e os vereadores do PMDB. Agora eu acredito que chegou a hora do turismo de União dos Palmares deslanchar. Se fizer uma ação só, o acesso da serra. Se fizer o acesso da serra, Ivan Nunes, o restante os empresários fazem. Agora, fazendo o acesso da serra, está resolvido o problema econômico de União dos Palmares. A Porteira hoje é um marco no turismo, como o Baobá de Maineide, são restaurantes que estão voltados para o turismo. Mas outros surgirão, e é bom que surjam, porque a demanda vai ser muito grande. Eu acredito que se fizer o acesso da serra, nós de União, que trabalhamos com o turismo, toda a sociedade, porque o turismo é grande, o turismo atinge do pipoqueiro ao grande empresário. Eu acho que agora chegou a hora de se ganhar um dinheiro com essa história tão linda e tão grande e universal que Zumbi deixou aqui na Serra da Barriga. Obrigado pela entrevista. Voltamos com as rapidinhas para falar de uma situação que chamou também, repito, a atenção de Alagoas. Foi aquele crime do esportista, o Luan Douglas dos Santos. O garoto ia chegando em casa com a sua motocicleta, abriu a porta de sua residência e logo em seguida foi chamado. Ao sair, foi executado. Há quem diga que há o envolvimento de um policial, mas isso não ficou bem claro. O delegado Walter Nascimento ainda não convocou a imprensa para se pronunciar, pelo menos falar sobre o assunto. Ontem foi a missa de 7º dia deste jovem, que era boa gente, considerado por muitos em União dos Palmares como um camarada de boas relações. Não era usuário de drogas, ele não tinha problemas com ninguém. Há quem diga que ele engatou um namoro com uma pessoa proibida. E o governador Renan Filho, quem diria, ainda não cumpriu a promessa que fez na casa da presidente da Associação dos Feirantes de União dos Palmares, a dona Luísa. Ele reuniu esse segmento. Antes, o Ramon fez uma oração pedindo a Deus para que tudo fosse resolvido. E o Renan Calheiros, o Renan Filho, melhor dizendo, saiu de lá com a promessa de mandar 200 cestas básicas para os feirantes e resolver com o Aresqui Freitas, que é seu membro de partido, correligionário, né, do PMDB, essa situação, esse imbróglio que ainda continua no Tribunal de Justiça de Alagoas para ser resolvido. Esta semana, o Ministério Público do Estado deu um parecer sendo favorável ao retorno dos feirantes para o seu antigo local. Esse imbróglio ainda vai gerar muitos capítulos nessa novela, você não acha? E os pais finalmente procuraram o Ministério Público para uma pequena queixa contra a Secretaria Municipal de Educação de União dos Palmares. Eles reclamam que os amarelinhos estão superlotados de crianças que saem dos bairros Newton Pereira, Nova Esperança, do Padre Donald, para o centro, para as escolas, para as respectivas unidades de ensino dessa garotada. Um pai falou para o Dr. Carlos Davi de que teme pela vida do seu filho. O Ministério Público prometeu dar uma resposta, mas até agora não aconteceu. O Tio de Freitas é danado, hein? Sabe o que foi que ele protagonizou na semana passada? Uma missa que seria celebrada na sua nova casa, no conjunto habitacional ali, Vegetão, o Sueca, no centro de União dos Palmares. É um conjunto de bacanas. Lá só casas cinematográficas, hollywoodianas. Então ele queria que o padre fosse celebrar uma missa. Como o padre Elson se negou, ele chamou o pai de um padre, que é vereador, Zé Lourenço, e disse: Zé, chama teu filho, ele tem que celebrar uma missa na minha casa. Essa fonte que passou essa informação disse que o Zé Lourenço, filho, precisava de autorização do padre Elson, que houve esse entreveiro com o prefeito Aresqui Freitas. O padre Elson radicalizou, disse: não tem sentido ter que celebrar uma missa na casa desse cidadão. E aí o padre Zé Lourenço acabou não celebrando. E sabe como foi que o prefeito Tio de Freitas se vingou?
pegando a casa dos padres, onde residiu durante muitos anos o inesquecível Padre Donald, e vai transformar no museu, na casa do Padre Donald, desalojando o Padre Elcio, juntamente com outros jovens padres que compõem a paróquia de Santa Maria Madalena. Ainda bem que eles têm 2 imóveis para residir, um colado do outro. Danado que, hein? Cruz credo. Voltamos em breve com outras rapidinhas. Até lá!